Irmãos, nessa manhã eu quero iniciar um compartilhamento com vocês, um tema que eu chamei essa série, uma série de 6 episódios, se Deus permitir, chamada Entre a Promessa e o Poder. E a reflexão é justamente essa, usando um gancho desse texto que nós vamos ler, o que acontece entre uma promessa feita e o poder que está embutido nessa promessa. Nós vamos falar sobre um tema que é muita coisa acontece em 10 dias. Se você não pegou ainda o fio da meada, nós estamos falando do primeiro capítulo de Atos, que vai ser a base dessa série. Nós vamos andar nessa série explorando algumas coisas que aconteceram nesse período. No dia 24 de maio, eu acho, no calendário tradicional cristão, é celebrado o dia de Pentecostes, né? Seguindo ali a lógica da morte de Cristo, a ressurreição. Então, Pentecostes seria como se fosse celebrado no dia 24 de maio, que dão 50 dias após a ressurreição. E nós vamos passar dessa data, eu planejei para terminar na semana seguinte a essa data de Pentecostes, porque eu acredito que os assuntos vão ser encadeados dessa forma, tá bom? Então você pode passar os próximos 6 domingos lendo e relendo todo esse texto de Atos e textos relacionados, e absorvendo bastante dessa história, colocando a si mesmo dentro dessa história e pensando como seria se eu estivesse vivenciando tudo isso que eles vivenciaram e o que isso implica, o que isso significa para a minha vida hoje, como cristão e como testemunha. Aí vocês podem ver a relação interessante de onde nós tivemos evangelismo, e aqui nós estamos falando de um texto que fala sobre, lá na frente vai falar sobre sermos testemunhas. Mas eu quero falar com vocês sobre esse processo dos 10 dias, usar esses 10 dias como uma forma de refletir em algumas coisas importantes. Porque normalmente em Atos as pessoas pulam direto para o capítulo 2:2 e já querem saber do fogo, né? Então vem o Espírito Santo, que já tem... Muito legal. E o que aconteceu antes disso? E o que eles estavam pensando? E o que estava no coração deles? Como é que chegou até aqui? Isso é um padrão de Deus em algumas coisas, é como Ele trabalha, ou foi uma coisa excepcional? O que é que eles estavam esperando enquanto esperavam? Eles esperavam alguma coisa específica, ou eles não sabiam de nada? São coisas importantes para nós entendermos e aplicarmos também aqui na nossa vivência. Então, nessa manhã eu começo lendo com vocês o texto mais longo que eu já li aqui, talvez, das Escrituras numa mensagem. Nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, até o versículo 1 do capítulo 2. De propósito, eu vou parar ali, por causa do nosso objetivo aqui, tá bom? Então, já começa a gravar essas duas coisas na sua cabeça. Entre a promessa e o poder. O que está no meio? Entre essas duas palavras. O que acontece no meio? E a outra coisa, grave aí. 10 dias que mudaram tudo. A história da igreja começa em Pentecostes. Toda a obra de Cristo culmina para que a igreja pudesse nascer. E ela nasce a partir da vinda de Pentecostes. Vamos lá, capítulo 1 de Atos, versículo 1, diz: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Quem está falando aqui é Lucas, e ele se refere ao seu livro no Evangelho de Lucas, tudo que ele já relatou. Lucas é muito detalhista, ele gosta muito de detalhes. Então, tudo que ele escreve, ele investigou, ele conversou com bastante pessoas. Ele que tem o máximo de conteúdo, de certeza a respeito dos fatos que ele vai reportar. Então, ele diz, naquele livro, no Evangelho, eu ensinei tudo que Jesus começou. Legal essa palavrinha, começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Até aqui nessa oportunidade, os 12 apóstolos estão considerados. Judas depois saiu fora do plano. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do quê? Do reino de Deus. Então é assim, o que aconteceu depois da ressurreição? Jesus teve que se provar vivo, porque os discípulos talvez ficavam rodando em volta da dúvida, será que é isso mesmo? Né? E
ensinando-os sobre o reino de Deus. Parece que Jesus faz uma recapitulação, é um curso, uma imersão de 40 dias. Vejam que interessante, não há um texto que diga que nesse período Jesus fez inclusive as mesmas coisas que ele fez antes da sua morte e ressurreição. Ele não estava agora mais evangelizando, não estava indo às cidades, não estava curando enfermos, expulsando demônios. Não quer dizer que isso não estava acontecendo, mas não é mais o foco desse momento. O foco desse momento é, e nós vamos ver aqui logo em seguida, eu estou para ir. E eu preciso deixar com vocês o máximo de ensino e instrução, porque são vocês que vão carregar daqui para frente. Jesus está dizendo isso sem dizer isso. Ele passa 40 dias focado em compartilhar, falando-lhes a respeito do reino de Deus. Versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Então aqui está o título da nossa série, Entre a Promessa e o Poder. Todo mundo lembra da parte do poder, mas nós vamos começar com a promessa e navegar até esse dia especial durante a nossa série. Mas ainda aqui, ele diz então, esperem. O tema da nossa mensagem de hoje é o que estamos esperando, ou enquanto esperamos, o que acontece. Esse é o tema do primeiro episódio. Jesus então dá essa ordem, esperem pela promessa de meu Pai. Aqui um ponto importante, ele diz, da qual eu falei a vocês. Opa! Então Jesus não ia falar uma coisa nova. Ele está dizendo o seguinte: vocês esperem por uma certa promessa, a qual eu já falei para vocês sobre ela. Aí os discípulos já começaram a lembrar: você anotou? Aí o outro fala: você anotou? Eu não anotei. O que será que ele quer dizer? Sabe por quê? Porque se eu perguntar amanhã para você, eu vou fazer essa experiência, hein? Mandar alguns WhatsApp amanhã, dizendo assim: oi querido, oi querida, sobre o que foi a mensagem ontem? E aí vai vir um cri, 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 cri. Não lembro, mas eu acho que era em Atos. Você já sabe que a gente não lembra às vezes as coisas, a gente tem uma dificuldade realmente de guardar as coisas. Aí eu já fico imaginando, obviamente, Jesus fala a promessa da qual eu falei a vocês. Pô, Jesus, semana passada, agora há pouco aqui, Jesus, foi tão confuso, crucificação, a sua morte e ressurreição, uma bagunça, a coisa toda virou de ponta cabeça, teve morto ressuscitando, o céu ficando escuro. O senhor quer que eu lembre de uma coisa que o senhor falou lá no meio do seu ministério comigo? Aí alguém deve ter lembrado: Mateus. Agora todo mundo virou o melhor amigo do Mateus. Mateus, por favor, me preste seu caderninho. Eu preciso olhar o que foi que o senhor falou. E aí Jesus completa a frase, né? Jesus sabia que eles não lembravam muito, mas ele diz assim: pois João batizou vocês com água, mas dentro de poucos dias. Aqui tem uma informaçãozinha importante. Jesus está há 40 dias, agora ele está no final do período de 40 dias, e ele está dizendo a eles, dentro de quantos dias? Quantos dias? Não é 3 dias? Não é 15 dias? Estou procurando aqui, 30 dias? Quantos dias? Poucos dias. Jesus não disse quantos dias, ele disse dentro de poucos dias. Para o ansioso, isso é o que, gente? E é o quê? 1 dia, 2 talvez, né? Para o bem tranquilão, ele deve estar falando sobre mais 40, provavelmente, né? Dentro de pouco, o que é 40 dias? Passa rápido, a gente vai pescar, vai trabalhar, e Jesus daqui a pouco envia o Espírito Santo, no qual vocês serão batizados. Essa é a frase de Jesus. Então os discípulos estão nessa lida. Vamos seguir em frente, agora eu vou mais rapidinho aqui. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a você saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui começamos a receber algumas indicações do texto. Primeira coisa aqui, rapidamente, é que Jesus dá uma pista para eles da conversa anterior, certo? Se o cara estava viajando até ali, irmão, não tenho a mínima ideia do que Jesus está falando, sobre o que ele falou antes. Aí Jesus fala
porque João batizou com água, mas vocês serão batizados no Espírito Santo. Aí um mais esperto já falou, opa, eu acho que tem a ver com o Espírito Santo. Começa a procurar aí, Mateus, no caderninho, né, onde você marcou coisas sobre o Espírito Santo, que tem a ver com isso. Jesus está falando que tem a ver com isso. Não lembravam ainda, talvez, exatamente. Tanto que um irmão vem e já pergunta sobre outra coisa. Quando é que o Senhor vai virar rei aqui em Israel? O que ele estava dizendo? Quando é que o Senhor vai tirar aqui o Herodes, o César, e aí a gente vai ter o Senhor como nosso novo rei Davi? É isso que ele queria dizer. É isso que interessava para ele. E Jesus está dizendo, não compete a você saber data de algumas coisas. O que você tem que saber agora é o que é importante para agora. E o que é importante para agora é que vocês serão minhas testemunhas. Meu irmão, se tem uma coisa que você tem que saber a seu respeito, é que o seu chamado essencial não é para nada diferente do que ser testemunha. Esse é o chamado do cristão. Eu vejo e eu reporto. Eu vejo e eu conto. Mas para eu ver, eu tenho que agir como um testemunha, eu tenho que fazer as coisas. Para usar um exemplo aqui, não se sintam constrangidos, mas se eu não vou no evangelismo, eu não tenho nada para contar. Não é? Se eu não oro com as pessoas, eu não tenho nada para contar. Se eu não me debruço na palavra para entender o que Deus está dizendo, eu não tenho nada para falar. Se eu não tenho uma vida de oração com Deus, eu não tenho nada de Deus para falar. Isso é ser cristão, é ser testemunha. Nós não somos os mormons. Nós somos testemunhas de... Não, também. Esse também não. Viu como fica complicado? Nós somos testemunhas de Jesus Cristo. A gente não precisa ficar dando nome porque a gente é, né? A gente precisa ser. A gente precisa fazer. Então esse aqui Jesus está dando uma dica para eles. Muito importante. Primeiro, sobre o que eles vão ser. E segundo, mais importante talvez ainda, é como eles vão ser. Vocês não serão apenas testemunhas na sua própria força, na sua própria vontade, mas vocês serão minhas testemunhas a partir do meu Espírito que será derramado sobre vocês. Versículo 9, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. De novo aqui, pensa, você é um discípulo, você está vivendo tudo que está acontecendo lá. E agora? Você não sabe se Jesus está falando mais do Espírito Santo, que vai descer? Quem vai descer? É o Espírito Santo ou é você, Jesus? Porque o anjo falou que o Senhor vai voltar. Aí ele acabou de dizer, não compete a vocês saberem datas e os planos do Pai. Esperem uns poucos dias. A cabeça deles está com todas essas coisas ali borbulhando, né? Aí eu vou pular o texto aqui da escolha de Matias, que não é relevante para o nosso ponto. Apenas no versículo 15 há uma menção ali de que naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos. Então, gente, os irmãos começaram a esperar, ok? Então presta atenção nisso. A ordem de Jesus era esperem. Nós não sabemos quantas pessoas estavam inicialmente ao redor de Jesus ao longo desses 40 dias que ele ensinou. Mas nós sabemos, né, o texto diz ali em outro momento que mais de 500 pessoas testemunharam de Cristo. Mas isso sim, pessoas que foram vendo Jesus ao longo desses 40 dias. Aqui nesse texto nós temos uma informação de que nesse momento da espera, são 120 pessoas que estão aqui reunidas para esperar por aquilo que Jesus prometeu. Guarda isso também na sua cabeça, nós vamos usar nos próximos episódios essa ideia dessas pessoas reunidas. Era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca do Davi a respeito de Judas. Aí ele fala sobre Judas, fala sobre o que aconteceu, então elegem ali Matias. Escolhem um outro homem, e o ponto interessante aqui não é tanto a escolha no momento, mas no 21 diz assim, portanto é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então perceba aqui que havia um critério que os apóstolos definiram para quem poderia cumprir aquele chamado especial ali naquela categoria de apóstolo. Então pessoas que estiveram com eles desde o início, todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado dentre nós nas alturas. Esse era o critério.
É preciso que um deles seja conosco, o quê? Testemunha da sua ressurreição. Alguém que conhece a vida de Jesus. Nós, como testemunhas, somos chamados para realmente conhecer a vida de Jesus. Conhecer a sua obra. Para que a gente possa ser testemunha fiel. Amém? Então eles escolheram Matias, e aí chega no versículo 1 do capítulo 2, que diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Esse aqui será tema de outro episódio. O ponto hoje aqui, na verdade, é muito simples, irmãos. É a gente refletir por um momento sobre a questão da espera. A questão da espera é uma questão difícil para nós hoje em dia, não é? A gente tem dificuldade de esperar. A gente vive num mundo sob demanda. Você pede as coisas e você recebe. É streaming de televisão, Netflix, iFood, é tudo muito demanda. Eu peço, eu recebo, eu escolho, não quero esperar. A espera tornou-se sinônimo de falha. Eu não sei quantas vezes eu já perdi a paciência com pizzaria. E você? Não? E, gente, vocês são tão bonzinhos. Mas quando o cara fala que vai me entregar uma pizza, eu estou com fome, certo? Eu já não estou no meu normal. O humor já está alterado. E ele me diz que vão ser apenas 40 minutos, o que já me deixa um pouco mais irritado, porque 40 minutos não é pouco. E aí, passou-se 1h20 e nada do motoqueiro aparecer. E é melhor talvez que ele não apareça mais, porque eu não posso garantir o meu estado, a hora que eu ver ele chegando. A gente não sabe mais esperar. A gente tem dificuldade de esperar, a gente quer as coisas rápidas, a gente fica ansioso. Aqueles que gostam de filme, às vezes, quando falam assim, vai sair, a pessoa lê um livro, aí a pessoa escuta, olha, o pessoal resolveu filmar esse livro, e vai sair daqui 5 meses. É 5 meses de ansiedade. Não consegue só botar no calendário, põe um lembrete lá, deixa isso para lá, quando acontecer, vai acontecer, coisa do tipo. Não, fica ansioso, a gente fica ansioso com tudo. Outro dia eu estava conversando com alguns pais, me disseram que é normal. Hoje os pais também, às vezes, não avisarem uma criança que tem festa de aniversário do amiguinho. Porque é uma semana sem dormir. E aí eles não dormem também. Então é melhor contar assim, 2 horas antes. Surpresa, olha hoje. Mãe, por que nós estamos nos arrumando? Tem uma festinha da sua amiguinha. Por que você não me contou isso semana passada? Elas não falam isso, né? Elas não têm isso, elas já vão direto para a festa. Aí é 2 horas de ansiedade, dá para gerenciar melhor. A gente não consegue, é uma crise. Esperar se tornou um problema. Mas esperar costumava ser parte de um ritmo normal da vida. E quando a gente olha para as Escrituras, você vai perceber que a tensão na Bíblia em relação à espera nos mostra que a espera não é um erro. A espera não é um erro. A espera é um método. É algo que Deus faz regularmente. Lembra de Davi? Ungido rei. Quanto tempo levou para ele se tornar rei efetivamente? Anos. Se tivesse um discípulo ali que fez a conexão entre o poder e a promessa, não, entre a promessa e o poder, e já pensou, tem espera nesse negócio. Se ele lembrou de Davi, quando Jesus falou poucos dias, ele já falou poucos dias, ele está falando dos 360 dias ou mais. Era a referência dele, ele lembrou de Davi. Não, muito tempo. Entre a promessa de Abraão e Isaac, o que aconteceu nesse meio caminho? Espera. Quando, Senhor? Quando, Senhor? O Senhor me fez uma promessa, o Senhor me trouxe uma promessa. Quando? Até entre o sábado da Páscoa e o domingo de Páscoa houve espera. Jesus não morreu e já saiu da cruz à noite. Há um processo, a gente consegue perceber. E aí a pergunta que a gente pode começar a fazer para nós mesmos é o que a gente espera, o que nós esperamos quando nós buscamos a Deus. Quando nós vamos até o Senhor, o que nós esperamos dele? Qual é a visão que nós temos? Qual é a expectativa que nós temos? Alguns talvez veem ainda o Senhor como um facilitador da vida. Abra sua Bíblia em João 14. Quero ler o texto relacionado. Vocês acharam que a gente não ia ler, né? Um monte de gente aqui muito conectada com as Escrituras. Quando leu Atos 1, já lembrou de João 14. 14, 16, 18. Diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro
Conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Deve ter sido muito legal se Mateus já tinha anotado esse texto de Jesus. Corre na caderneta do Mateus. Já pensou que legal? Jesus fala, olha, como eu falei para vocês antes. Aí o cara corre lá no caderninho, aí ele fala, eu achei aqui, ó, dia 23 de junho, depois lá de Betesda, Jesus veio com essa. Na hora eu não entendi nada. Que papo é esse, Jesus? E Jesus disse, olha o que ele disse que ele vai pedir ao Pai, e o Pai vai enviar outro, um consolador, um conselheiro, para estar com a gente para sempre. Aí nós vamos ter Jesus e esse conselheiro para sempre. Eles não sabiam que Jesus ia embora. Mas Jesus meio que dá a pista ali. O Espírito da verdade, Jesus diz quem vai ser. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Me faz pensar o seguinte, Jesus está dizendo assim, mas vocês o conhecem. Pegou a referência? Mas vocês o conhecem. Porque o Espírito Santo também é o próprio Senhor. É o Espírito de Cristo. Não é? Deus eterno na pessoa do Espírito Santo. Vocês já conhecem Ele. Não vai ser uma surpresa para vocês. Mas Ele dá uma explicação para isso. Vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês. Está dando outra pista. Né? Jesus não queria dizer sou eu. É da mesma qualidade, é da mesma natureza. O Espírito Santo, você já o conhece. Agora, a diferença é que ele vive com vocês hoje e ele estará em vocês. Aqui tinha uma novidade. Ele não está com vocês, ele está em vocês. Essa é a promessa. Não os deixarei órfãos. Como assim, Jesus, órfãos? É que vocês não vão entender agora. Mas o dia que eu for, vocês vão sentir um pouco órfãos, abandonados até. Porque Jesus teve que ir embora. Vocês não vão ficar se sentindo assim muitos dias, poucos dias, porque eu enviarei o Consolador. Amém? Então, quando nós esperamos, isso começa então a nos dizer sobre o que é que nós estamos esperando. A natureza dessa espera bíblica é que nós esperamos pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Não é um facilitador, não é a pessoa que vai resolver seus problemas, que dá grandes emoções à sua vida. Não é assim que a gente quer entender. Nós esperamos pelo Senhor. Em poucos dias eu enviarei da parte do Pai o meu Espírito, o Espírito Santo, e Ele estará em vocês. Então a natureza dessa promessa faz com que a gente pense dessa forma. A promessa, portanto, ela é específica. Jesus não deu um cronograma, Ele deu uma direção. Esperem uns poucos dias, não saiam de Jerusalém, mas esperem. Não é uma espera passiva, sentar e aguardar, é uma espera que ela é limitada pela obediência. Ela é conduzida pela obediência. Eles têm que esperar onde Ele mandou. Então a espera também para nós, em Cristo, nós precisamos entender a qualidade, o tipo da espera. É uma espera obediente, não é uma espera fazendo qualquer coisa. Não é uma espera, quando Deus nos dá um momento de espera, não é uma espera onde a gente desiste de tudo, onde a gente faz o que a gente quer. A gente segue sendo obediente enquanto nós esperamos. É onde Ele mandou esperar, da forma que Ele mandou esperar. Tem uma frase que eu anotei aqui que é bem legal, que diz assim, que eu disse assim, queremos muitas vezes o poder de Atos 2 sem a dedicação de Atos 1. A gente quer o final da história, mas a gente às vezes não está prestando atenção quando Ele diz, esperem, obedeçam, fiquem. Claro que nós estamos fazendo aqui uma aplicação para os dias de hoje, né? Há uma espera e uma maneira de esperar. A espera, quando Jesus aponta para essa espera, também é importante a gente sempre lembrar, e a gente já falou sobre isso um pouquinho, que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma energia, ele não é uma outra coisa de Deus. Ele é o próprio Deus, ele é uma pessoa. Jesus chama ele de consolador, ou na outra tradução, o ajudador, aquele que caminha ao lado. Essa é a descrição que Jesus dá para o Espírito Santo.
A gente não espera uma eletricidade espiritual, um arrepio sensorial, uma coisa assim. É uma presença, é a presença dele que nós esperamos. Nós esperamos alguém, nós não esperamos algo. Amém? Nós temos que mudar a nossa expectativa quando nós estamos em espera. E sempre, nós não esperamos a resposta dele, nós esperamos por ele. É uma diferença enorme, ao mesmo tempo que é uma diferença assim sutil. E se a gente está envolvido às vezes com isso, a primeira coisa que nós temos que voltar e corrigir é a nossa espera, é a espera por ele. Sempre é sobre ele, sempre é sobre encontrá-lo, sempre é sobre conhecê-lo melhor, sempre é sobre aprender a amá-lo mais profundamente. Afinal de contas, diz Paulo em Efésios, porque ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Em Cristo Jesus. Simplifica a sua vida, meu irmão. Vá até Jesus, porque nele nós temos todas as coisas. Nele nós temos tudo que nós precisamos. Nós vamos por causa dele, por causa de alguém. Nós esperamos a presença de alguém. Quando você espera uma coisa, isso aqui é delicado de dizer até, mas para a gente refletir, se você não perceber, quando nós esperamos uma coisa, a gente tem uma ideia de que a gente tem controle. A gente usa uma coisa, a gente usa como a gente quer. Eu uso esse microfone quando eu quiser. Essa caneca eu uso como ela quiser, uma coisa. Está vendo ela resistir a mim aqui, mas ela não consegue. Essa água aqui não quer ser engolida, mas eu sou capaz de fazê-la engolir, entrar. Não é assim que funciona, coisas não respondem. Nós não podemos tratar o Senhor, o alvo da nossa espera, como uma coisa. Se você espera uma pessoa, você sabe que o alvo é um relacionamento. Amém? Ao falar de espera, uma outra ideia que vem nesse processo é que a espera acaba sendo sempre um processo. Eu vou usar aqui a expressão como um filtro de Deus, né? A espera, ela meio que purifica a nossa motivação. Vocês concordam com essa afirmação? A espera trabalha o nosso interior. Esperar é difícil. Esperar exige confiança contínua, no dia bom e no dia ruim. Porque nós já botamos prazo para as coisas que nós esperamos, mas Deus disse em poucos dias. Ele não disse quando, ele disse como e onde. Ele disse espere, ele disse confie no que eu disse, aguarde, eu virei. A promessa meio que estabelece assim, eu virei. Mas não diz quando. A espera, ela acaba tendo esse caráter purificador. Pensa na história dos discípulos aqui. Talvez ali no cenáculo, nos primeiros dias desses 10 dias, haviam mais pessoas. Mas conforme os dias vão passando de espera, vão falar, cansei de esperar. Nada acontece. Ele já tinha posto na cabeça dele que assim, eu vou dar um prazo para Deus, vou dar um prazo para Jesus fazer o que ele falou, 3 dias. 3 dias eu fico aqui com os irmãos no cenáculo. Depois disso eu tenho uma viagem para fazer, né? Porque usando o exemplo de fique em Jerusalém. Vou fazer o que eu tenho que fazer. Está percebendo esse processo? Os curiosos, aqueles que não estavam tão assim realmente querendo encontrar o Senhor de volta depois de uns poucos dias, eles não estavam convictos da promessa. Eles foram sendo naturalmente eliminados, foram embora, foi reduzindo o grupo, até chegar a esses 120 talvez aqui que Pedro menciona. Nos primeiros dias, então, os curiosos vão embora. Lá no 10º dia, quem ficou? Só os famintos. Só aqueles que diziam, eu quero aquilo que Deus prometeu. E de novo, eles não sabiam que seriam 10 dias. Eles devem ter ficado muito felizes. Foi no 10º dia. A espera terminou. O Senhor veio como Ele prometeu. Eles têm a experiência lá de Atos 2. Se você quiser usar uma outra analogia, nós podemos falar do grão de trigo, que é mencionado nas Escrituras também. O grão de trigo, Jesus fala, a semente precisa cair, ela tem uma espera, ela tem que germinar até que ela dê fruto. São figuras que nos falam de espera, às vezes uma espera em silêncio, né? Até que a casca se rompa. A espera, ela tem esse poder de quebrar a nossa autossuficiência. Senhor, vou esperar pelo Senhor. Sara teve uma dificuldade de esperar no Senhor. Vocês concordam?
e criou uma grande confusão. Ela tinha uma promessa, mas entre a promessa e o poder aqui nós estamos generalizando, né? O poder é a ação de Deus, a presença dele. Então, no caso de Abraão, esse poder foi um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos darem à luz a um menino. O poder se manifestou. Entre a promessa e o poder, houve a espera. Sara não soube esperar e ela começou a fazer as coisas do seu próprio jeito. Abraão também, né? Porque ele podia ter falado não. Mas às vezes falar não para a esposa é difícil. E talvez ele não confiou como ele deveria confiar também. Nessa manhã, irmãos, quando nós começamos essa série, o que eu queria deixar para vocês é essa ideia, primeiro da espera, processo. Talvez há esperas que Deus já colocou na sua vida, há esperas que você está vivendo hoje, há esperas que você vai viver no futuro. É importante entender onde estão as promessas de Deus, não aquelas que você fez, talvez criou como promessa de Deus, que são puramente expectativas suas, mas promessas que o Senhor deu. Deus falou claramente com você sobre a sua palavra. Se Ele falou de uma outra forma, Ele confirmou o que Ele falou, aquilo que Ele confirmou está alinhado com a palavra. Nosso último episódio, se Deus quiser, vai ser ouvindo Deus, então a gente precisa saber ouvir Deus também, para poder andar esse período da espera. Mas hoje é isso. Como é que nós esperamos? Eu quero que vocês tenham essa ideia. Quando eu espero em Deus, como é que eu espero? Eu espero em obediência. Eu espero fazendo o que Ele diz para fazer nesse período. Eu espero sendo testemunha. Eu espero convivendo com as pessoas que querem a mesma coisa. Eu espero em unidade. Eu espero em ação. Eu deixo para Deus, eu deixo para o Senhor aquilo que é a parte dele de vir e intervir e romper no nosso meio quando Ele quiser. Mas enquanto isso, eu sigo caminhando com Ele, eu ajusto o meu foco. Alguns dizem que isso implica em parar, às vezes, de pedir coisas e começar a pedir Ele. Em vez de Deus me dê paz, talvez tentar Espírito Santo seja a minha paz. Tem uma música, acho que é da Mariana Valadão, que fala, seja tudo em mim. Se você tiver lá acesso no streaming, é uma musiquinha que vale a pena você ouvir, que fala sobre isso. Seja tudo em mim. Cristo em nós, esperança da glória. Seja tudo em mim. Em vez de talvez pedir ao Senhor algo, peça a Ele. Senhor, eu sei que o Senhor vive em mim. Que a sua presença se manifeste no meu interior e mude a minha maneira de ver as coisas, de esperar, a minha maneira de aguardar, porque eu quero ver o Senhor agir com poder, na hora que o Senhor desejar agir, quando o Senhor desejar agir. Eu quero fazer a minha parte, Senhor, que é esperar. Jesus não quer nos dar solução para as coisas, Ele quer nos dar transformação. Ele quer mudar e moldar o nosso interior. Então, irmãos, nesse período, dos 10 dias que mudaram tudo, ou das 6 semanas dessa série, que esteja também no nosso coração essa ideia de que nós, sim, queremos algo de Deus, mas nós vamos esperar e deixar que Deus faça isso. Eu podia aqui até falar, eu não sei se eu planejei falar isso, não estou vendo aqui no meu texto, mas de como a gente às vezes confunde até espera. A gente determina até o jeitinho que Deus vai falar, porque a gente quer que Ele fale igual o avivamento de 1930, e depois o outro, não, uma outra pessoa quer a renovação de 1980. Irmãos, vamos esperar pelo Senhor e vamos deixar que Ele faça. Se for igual ao outro, se for misturado com 2, se for misturado com 5, se for uma coisa completamente nova, o nosso papel é esperar. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer naquele domingo. Eles não sabiam. Só o que eles sabiam era, Jesus disse que voltaria na pessoa do Espírito Santo. E nos batizaria com o seu Espírito. E através disso, nós seríamos suas testemunhas. E tudo que Ele pediu para nós foi, esperem. Vivam a vida de vocês esperando e crendo.
A semana de 10 dias, ou o período de 10 dias, fala para nós de uma vida cristã com um foco no Senhor, um foco no que Ele disse, e aguardando a realização dessas coisas. Amém? Deus nos ajude a esperar, com expectativa, com esperança, mas com a visão certa do que esperar. Isso vai evitar um monte de frustração no nosso coração. Não há frustração com Jesus. Não há frustração com a sua pessoa. Quando nós encontramos o Senhor, quando Ele se manifesta, não há frustração com o Senhor. Nós nos frustramos quando nós determinamos que tipo de experiência nós queremos ter ou vamos ter. Deixa Deus gerenciar a sua vida. Siga em expectativa. Aquilo que Ele tem prometido na sua palavra, creia e viva em expectativa. O Senhor, a seu tempo, vai manifestar e vai trazer à nossa vida aquilo que Ele deseja. E se não der tempo dele fazer várias coisas, talvez Ele volte antes. Assim mesmo, isso também é promessa dele. Eu vou, mas eu volto. Vivam uma espera ativa, uma espera de obediência. Vivam praticando aquilo que vocês já têm, aquilo que vocês já receberam. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, foram as suas palavras para nós. Amém?